Meu nome é Maria Alves Barbosa, eu nasci no dia 1º de março de 1951 em Hidrolândia. Mas eu só nasci lá, não fui criada lá, não conheci a Hidrolândia, só fui conhecer muito mais tarde. Professora, está com que idade agora? 74. 74 anos. Ativa? Aposentada, mas ativa. Eu estou com um contrato como voluntária, né, na Faculdade de Medicina e na Faculdade de Enfermagem, nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Só nessa semana teve banca, nós nos encontramos para fazer a exposição. Todos os dias praticamente, só hoje que não. Todos os dias com banca. Hoje é porque eu tinha que rever alguma coisa do imposto de renda, que hoje é o último dia de entregar, então, mas não o meu. Meu já entreguei, né, da minha irmã também, eu que faço também tudo, mas de agregados familiares. Vamos começar pelo início da sua trajetória. A senhora falou que só nasceu em Hidrolândia. Hidrolândia. E depois, quando que veio para Goiânia e se foi Goiânia o local onde tu desenvolveu a tua infância? Não, eu nasci lá e depois eu perdi meus pais. Então, eu falo, a minha mãe de certo foi passear lá e depois eu nasci, porque morava numa fazenda lá de alguém, não sei de quem. Morava na roça, né? Eu só tinha um irmão, né? E depois a minha mãe morreu. Eu era mais velha do que meu irmão, 2 anos. Eu tinha 5 anos. E depois eu vim para Goiânia porque o meu pai me internou num orfanato que era mantido pela LBA. O meu irmão, ele viria também para Goiânia, vinha comigo, com o meu pai, lá para um internato que tem, não sei se você conhece, lá na Fama, Meninos Aprendizes, que chamava na época. Então, eram 2 instituições assim, muito, muito boas. Então, na Fama e no Lar Escola Nossa Senhora de Lourdes, que era administrado por freiras, né, missionários de Jesus crucificado, e eu fui para lá, morar lá. Mas na vinda, o meu irmão, que era menor que eu, quebrou o braço no caminho, e aí teve que arrumar o braço e tal, e aí uma tia não deixou que ele viesse, então, até ficar com o braço, né, curado, engessado, né, tal. Então eu fiquei no internato, era um orfanato, e eram as freiras que administravam. Tinha muitas meninas, 130 meninas, eu cresci com 130 meninas, né, mas foi assim, uma época muito boa, muito feliz, uma infância feliz. Eu tive uma infância feliz. Eu falo que Deus tira umas coisas de um lado, mas dobra do outro lado, sabe? Então, assim, foi muito bom. E o meu irmão acabou não indo lá para esse internato, lá da Fama, né? Para essa instituição, Fama. Aí depois meu pai me colocou aqui e também sumiu. A minha mãe morreu e o pai sumiu. Então, ninguém sabe até hoje se ele morreu, se ele... A gente tinha notícia de que ele ia para a construção de Brasília, ia inaugurar Brasília naquela época, né? E alguém falava, não, ele foi para a construção de Brasília, mas depois ninguém mais, nem os irmãos dele, tiveram notícia dele. E eu fiquei nesse internato. E no início, as irmãs, né, da minha mãe, minhas tias, elas iam lá me visitar no orfanato, mas elas moravam na roça. Eu tive a sorte de vir para a capital, para estudar, né? Então, elas iam lá me visitar. E nas férias, quando a minha avó ainda era viva, a mãe da minha mãe e a das tias, eu ia passar as férias lá. E depois eu voltava, então, para o internato, né? Depois sumiu todo mundo. Cadê tias? Cadê todo mundo? Todo mundo sumiu, né? Não tinha contato com ninguém. Mas, assim, eu era muito feliz lá. Quando a gente não tem, por exemplo, o pai e a mãe, a gente também tem os amigos, tem as freiras, a gente se apega às pessoas também, né? Então, tinha umas freiras que a gente gostava muito mais, né? Eu me lembro que tinha uma irmã, Isabel, né? E ela fazia, naquela época, ela era novinha também, ela fazia filosofia na Universidade Católica, ela estudava lá.
E ela era assim, filosofia, não, psicologia. E ela era muito assim dada com as crianças, com a gente, né? Muito, então todo mundo se apegava a ela. Eu adorava essa freira também, e as outras eu gostava também. Um dia, uma bela carta chega da congregação delas, né, transferindo essa freira para Ipameri, para outra casa delas. Aquilo para mim foi um pesadelo, né, assim, um mês, assim, porque a carta vem como se fosse um aviso prévio, né, para a freira mudar de cidade, né, de casa. Aí eles iam, olha, veja só, iam fazer um sorteio entre as 130 meninas, quem que ia acompanhar a irmã Isabel lá, fazer a viagem para entregar a irmã lá, né? 130, então e o carro do lar escola, né? Iam freiras, levar a bagagem dela, entregar a irmã lá, né? E uma menina. E o sorteio caiu no meu nome, falei, gente, mas que é isso, né? Parecia brincadeira, assim, 130 papeizinhos, assim, daqueles papeizinhos, sorteio, Maria Alves, não diga, né? Então, assim, foi muito bom. Aí, num dia, voltava no outro. Então, assim, eu sempre tive muita sorte, né? E as amizades com as meninas também. Até hoje, depois o orfanato era mantido pela LBA, Legião Brasileira de Assistência, e tinha então, é organizado por essas freiras, administrado pelas irmãs. Elas são as mesmas freiras que estavam ali em frente ao Hospital Santa Helena. Depois elas venderam um prédio muito bonito, que era um pensionato, meninas ricas, né, que vinham do interior para estudar, e tinha outro grupo que tratava das pobres lá, que éramos nós lá no internato, né? Mas assim, a gente ia muito lá no pensionato, elas iam lá, era muito bom. A gente tinha gincanas, né, de colégios, com outros colégios, né, com outros orfanatos também. Então, era uma vida ativa. As freiras eram muito evoluídas para a época, orientavam tudo, falavam de tudo, de sexualidade, pessoal, meninada na adolescência, né, e de tudo, de namoro, chamava médicas para ir lá, para falar disso, daquilo. Então, era muito bom, muitas festas, muitas celebrações, né. Isso aí, então, para mim foi um sonho. Qual é o seu período no orfanato? De que idade até que idade? Eu fiquei de 7 até 18 anos. Porque a LBA fechou, né? A LBA fechou e foi desfeito, então, né, o convênio lá com as irmãs, e fechou, e o prédio ainda existe, lá no setor aeroporto. Então, fiquei lá nesse período, e aí depois fechou. E para onde que a Maria vai? Então, não tinha lugar. Cadê a família que sumiu, né? Então, não tinha. E as próprias freiras, né, que estavam no pensionato, ao lado do Hospital Santa Helena, tinha uma moça lá que veio de Portugal com a mãe, que o pai havia morrido. Elas vieram para fazer inventário, né? E vieram as duas para cá, o pai português, mas morreu aqui, e elas vieram. Mas se o inventário demora muito hoje, naquela época, você imagina, né? Então elas não conseguiam ir embora, aquela coisa demorada e tal, que não acaba mais, e acabaram ficando aí. A Arminda, que é a minha irmã, ela fazia lá em Coimbra, né, na Universidade de Coimbra, o curso da área de saúde, análises clínicas, parece, uma coisa assim. Mas ela teve que vir para cá e fazer aquelas matérias, disciplinas todas assim, de segundo grau, de primeiro grau, por exemplo, História do Brasil, né, Geografia do Brasil, porque ela sabia História de Portugal, Geografia de Portugal, né? Aqui ela teve que fazer tudo aquilo, e foi indo e tal, e terminou o curso, e foi se ambientando aí, fez concurso para a universidade, trabalhou no estado, fez concurso para a Universidade Federal também, e foi dar aula, né, lá no IPTESP. Fez o registro como naturalizada, né? Ela foi naturalizada como brasileira, né? E continuou aqui. Aí ela e a mãe. Aí pronto, compra apartamento, caiu para casa e foi ficando. E tinha essa menina aqui, que não tinha para onde ir. Aí fui para lá. Foi adotada com 18 anos. E aí fui morar lá, e aqui era lá no setor sul, né?
Aí depois de lá nós fomos para o setor aeroporto, depois do aeroporto para o setor sul de novo e para cá, né? E aí estamos aqui. Aí eu fazia naquela época o curso normal, né? Lembra? Normal, magistério, né? E aí eu também, elas me ajudaram a arranjar emprego na prefeitura, que tinha, né? Tinha conhecimentos com as pessoas lá na prefeitura e eu fui dar aula lá na Nova Suíça. Também um tempo muito bom, porque aí eu fazia faculdade, prestei vestibular na Católica, fazia faculdade e dava aula na prefeitura, no primário, né? Era um tempo muito bom também. A gente ia de ônibus, lógico, daqui até Nova Suíça não tinha casas, era um campo, capinzal de um lado e do outro, e a gente de ônibus, e esse ônibus pegava fogo e todo mundo saía correndo desse ônibus e tal. Mas foi muito, assim, muito dinâmica a minha vida também lá. Deixa eu fazer uma pergunta antes, para a gente partir dos 18 anos aí. 18. Qual é a imagem mais remota que a senhora tem na sua mente, se eu lhe pergunto agora, de si própria? É no orfanato? É um pouco antes do orfanato? Porque a senhora entra com 7 anos no orfanato, né? É na infância? Se eu lhe pergunto agora, qual é a imagem que vem à sua cabeça mais remota de si própria? Mais remota? Mais antiga? A mais antiga é eu me vendo entrando lá com meu pai, né, para morar lá naquele lugar que eu não conhecia, né? E aí, mas eu não vou ficar aqui. Meu pai ia embora e eu ia embora de novo, porque ele estava na casa de um irmão dele, de um tio meu, né? E até eu me ambientar, eu fugia para lá. Eles me traziam de volta, né? Fiquei lá e tal. Mas depois eu fui me ambientando com as crianças, né? Com as outras meninas e tal. Essa é a mais remota. Mas teve também, assim, outros momentos muito bons, né? Com todo mundo, com as meninas, com as freiras também. Aí eu me via, sabe como é que eu me via? Assim, enquanto menina, 130, eu me via assim, uma líder no meio das outras meninas. Então, muitas vezes, as freiras me punham então, para coordenar, da idade delas, eu era da mesma idade, coordenar assim, atividades, por exemplo, na hora de almoçar, de jantar, das refeições, as 130 tinha que rezar para comer, tá? Todo mundo sentava lá, só depois de rezar. E puxar um canto lá, né? Um canto de agradecimento da comida e tal, e era eu que fazia, né? Então, eu brincava muito com isso, assim, gente, aí eu mesmo me levava um susto com isso, por que eu, né? E fazer leituras na igreja, cantar na igreja, isso, né? Na missa, isso também, sempre eu fazia. Então, eu sempre fui, assim, extrovertida, né? A senhora é religiosa hoje? O que ficou do tempo do orfanato em termos de religiosidade e organização, estudo que permaneceu na sua trajetória? Na época, eu gostava muito, assim, eu queria até ser freira naquela época, acho que por influência, né, das irmãs lá, das freiras, né? Quase que eu fui, elas não me levaram porque eu era muito nova. Não, será que é isso mesmo que ela quer, né? Então, quase fui, mas aí fiquei por lá. E quando eu entrei na faculdade, na Católica, eu ainda estava com esse negócio de ser freira, né? E lá tinha outras freiras também que davam aula, que é outra congregação. Mas depois tinha lá uma professora que falou comigo, falou assim, Maria, eu era freira, saí, e eu entendo que aqui fora, eu faço muito mais coisas em prol das pessoas do que lá dentro. Lá dentro é fechado, é mais, né, você tem os requisitos, as obrigatoriedades lá, mas assim, para atender as pessoas, para estar com as pessoas, para ajudar as pessoas, é melhor fora da congregação do que lá dentro. Eu fui pensando, falei, acho que é isso mesmo, e fiquei, né, por aí. E quando a senhora sai do orfanato e vai para a prefeitura, qual é o momento que se torna mais independente? Que aí já não mora mais com aquelas 2 outras parentes suas? Qual é o... Não, eu já morava, eu continuei morando com elas 2, né?
Toda a vida? Toda a vida, nunca mudei. Então, eu saí do orfanato, vim para a casa delas. E aí fui para a prefeitura dar aula e morando com elas e fazendo faculdade. E aí estou aqui até hoje. E como é que é a relação de vocês desde então, desde os 18 anos? Ó, a mãe era mais idosa, lógico, né? E ficamos nós três, né? No início a gente estranha, sabe? Porque lá eram 120, era muita gente. E depois, de repente, 3 pessoas numa casa, não é? Então, mas estranha, mas a relação era sempre muito boa, né? Muito boa, não tinha por que não permanecer aqui, né? Aí eu assumi as duas como minha família, ela como mãe e a outra como irmã, né? E fiquei até hoje. Aí depois a mãe morreu, né? E eu fiquei com a irmã. Quando que ela morreu? Foi em 1999. Tinha 86 anos quando morreu. Mas muito bom, eu senti muita falta, aprendi muita coisa com ela, sabe? Portuguesão, naquela sabida, inteligente, a pessoa bem ativa, né? E a outra, a filha, portuguesa, professora na universidade, e eu lá na prefeitura, trabalhando e fazendo a graduação de enfermagem também, né? Como é que a senhora entra na enfermagem? Entrei na enfermagem, terminando o curso, em 1977, eu fui trabalhar no Hospital da Criança, aqui no setor sul. O hospital era novinho, recém-construído, cheirando a tinta, aí lá vou eu, né, ser a primeira enfermeira-chefe do hospital. Então, criança também, né? Então, assim, foi uma coisa marcante, assim, na minha vida, né? A criança e o idoso, né? Dois extremos da vida com quem eu me dou muito bem. Então, fiquei 4 anos no Hospital da Criança. Aí surgiu um concurso que era antigo, agora não existe mais, o DASP, departamento, não sei o quê, é DASP, né? Todo mundo queria passar nesse DASP. E eu fiz esse concurso e ele chamava a gente para qualquer lugar onde tivesse vaga, no serviço público federal, né? Aí muita gente ia, por exemplo, na época, para o INAMPS, que o INPS era INAMPS, né? Muita gente ia para lá e eu tinha vontade de ir. Aquele hospital do INAMPS, que hoje é o Anis Haas. Eu quero ir para lá, eu já me via lá, né? Mas não me chamaram para lá. Mas eu queria também ir para a Universidade Federal, porque a irmã trabalhava lá e eu também gostava de dar aula. Então, gostava das duas coisas, da assistência e de dar aula, né? Eu falei, entre assistência e dar aula, e sair do Hospital da Criança, aí foi assim, né? Que eu estava na assistência. Passei na Católica, fui para lá, depois tive que sair do Hospital da Criança, porque eu tinha que assumir a Católica, né, um emprego. E na Católica também era muito bom, me dava bem com as diretoras, né, porque, né, que passaram por mim e tal, e com as professoras também. Fizemos muitas amizades até hoje, né, elas são muitas professoras muito mais velhas do que eu, até hoje eu carrego para festa de São João, para reunião, não sei o quê, reunião de aposentados, eu vou buscar todo mundo, sabe, até hoje, né? E com essas meninas lá do Lar Escola também, eu fui e criei um grupo de WhatsApp com as antigas, com as 130 meninas lá, criei o grupo de WhatsApp. Não achei as 130, mas o grupo está aqui. Quantas achou? Umas 50. Aí uma vai falando da outra, né? Então, assim, ainda está em construção. A gente continua procurando essas meninas, sabe? E a sua carreira dentro da enfermagem? Se puder explicar um pouquinho como é que era a sua vida de estudante, de graduação, como é que era a formação daquela época comparada com hoje, se a gente puder fazer alguns paralelos da sua formação de enfermeira e da formação das enfermeiras hoje. Sim. É muito, assim, é bem marcante a diferença, né, de como era naquela época e como é agora, principalmente na relação professor-aluno, no próprio ensino, sabe, no currículo, no preparo profissional, eu acho um pouco diferente também. Naquela época,
com os princípios e valores que eu tinha, que eu aprendi na infância, lá no internato, né, com as freiras e tal, completados então com a mãe e a irmã adotivas, né? Então, princípios e valores que você tem, que você tenta, que eu não acredito que um professor seja só instrutor, ele tem que formar a pessoa, né? Educar não é só ensinar a ler, escrever, mas você tem que transmitir valores, né? Tem que ensinar a vida. E eu falava isso muito para meus alunos, olha, e até hoje eu faço isso na pós-graduação. Eu ensino coisas que não são da disciplina, não, isso aqui não tem nada comigo, mas tem porque eu sou professora, e aqui vocês vão aprender outras coisas também, muitas. Então, eu invento coisas assim que não são só de ensino, do currículo, né, de aprendizado e tal. Mas essa coisa que você me perguntou, de como era o ensino antes e agora, eu acho que antes era mais formal, as pessoas valorizavam mais, as pessoas eram mais respeitosas. Antes a gente era mais espontânea, hoje não pode ser, não é? Assim, você não pode falar abertamente o que você pensa, o que você fala, mas eu falo, mas do meu jeito, não é? Então, assim, eu acho que eu não posso ser omissa e não falar o que eu acho que precisa ser falado, tá? Então, mas eu vejo com as outras colegas coisas assim que não deviam acontecer na relação entre professor e aluno. Tinha problema, por exemplo, lá na enfermagem, alunos que davam muito problema. Eu me lembro de 2 rapazes, né? E geralmente eram só mulheres, mas depois começou a entrar homens também no curso de enfermagem, né? Mas tinha 2, uma época que todo mundo, os professores tinham medo dos 2, agressivos e isso. E comigo eles não eram. Então, por exemplo, o jeito de tratar, o jeito de falar, eu sempre falei tudo que eu penso, tudo que olha, não está certo por conta disso, daquilo. Então, repensa aí como é que você fez e tal. Então, nunca tive problema com ninguém com isso. Mas hoje, assim, eu falava coisas, as coisas, assim, o ensino ia evoluindo e tinha professor que falava assim, Maria, se eu falar desse jeito com alguém, se alguém nunca mais olha para mim, você fala, o povo não fica com raiva. Eu falei, graças a Deus, né? Então, assim, porque também eu ajudo muitas pessoas. Eu falo uma coisa, mas depois ele precisa de uma coisa, né, de outra, de algum favor, de alguma outra coisa, eu ajudo, eu estou sempre não guardo rancor de ninguém, né? Então, eu nunca tive problema de relacionamento com aluno, nem agora na pós-graduação. Então, eu acho minha vida assim, muito aberta, eu não vejo como ser diferente, né? Vamos falar um pouquinho do seu ingresso como professora na Faculdade de Enfermagem, que à época era a Faculdade de Enfermagem e Nutrição. Lá na Que ano que foi? Conta esse caos. O caos é assim, que aí eu estava no Hospital da Criança, fiz o concurso, fui para a Católica, e lá na Católica eu continuei na Católica e lá no HC. Aí eu fui em vez de ir para o INAMPS, lembra que eu falei que eu queria ir para o INAMPS? Não, me chamaram para a Federal, para o HC. Trabalhar com criança, fui para pediatria também. Fui para pediatria. Aí pronto, né? Completou tudo, né? Foi muito bom. Então eu estava lá e surgiu o concurso, né, para professor lá na Federal. Antes disso tinha o tal do mestrado lá com a escola na Nério. Eu ainda estava no HC quando surgiu esse curso de mestrado. Então deram a vaga para o HC, mais para a faculdade também e tal. E eu peguei essa vaga do HC e fui fazer o mestrado em convênio com a escola Naneri, no Rio de Janeiro. E eu fui, nós éramos 11 pessoas. Daqui? 11 pessoas daqui. O curso era aqui. Era um convênio da FEM com a Naneri, patrocinado pelo MEC BID 3, aqueles recursos do MEC BID 3, né? Década de 80? 89, 90, final da década de 80 e início de 90. Eu terminei meu curso de mestrado em 1990, aí em 92 eu fui para a USP fazer o doutorado, né?
E as outras eram daqui. Mas, assim, o que mais que eu queria? E aí, sim, quando que ingressa na FEM como professora? Na FEM, foi em 1983. 83. 83 eu fui para a FEM. Mas quando eu fui para a Católica, assim, como professora, eu lembro que eu te falei que eu gostava muito de ser professora, eu era líder lá no internato, né? E quando eu me vi professora, gente, aquilo era chique demais, né? Então era muito, assim, eu me sentia muito vaidosa, né, de ter passado no concurso lá. Aí depois passei no concurso para a FEM também, né? Consolidou aquilo tudo, né? Eu acho que, assim, maravilha, tudo, né, tudo de bom que eu queria. Trabalhei na assistência, no Hospital da Criança, na pediatria do HC. Aí tinha que sair do HC para ir para a FEM. Aí o povo do HC não queria me deixar sair, a chefe de enfermagem que não, que foi na reitoria, que era para dividir um pouco da carga horária entre HC e FEM, e eu assim, no meio, né? Aí eu fui assim, com a condição de ajudar muito o HC e tal, no início principalmente, né? Até me desvencilhar, né? E fui para lá, para a FEM também. Mas eu me senti assim muito... Eu sempre gostei de estudar, de ensinar, né? Muito vaidosa. Aí você me falou assim da infância, né? Quando a gente morava lá no interior. Voltando, pode voltar um pouquinho? Claro. Não tem ordem nenhuma. Não tem não? Então, é porque eu lembro de uma coisa. Quando a gente morava no internato, não era ali que a gente tinha aula, não. Lá não era uma escola, era um lar para morar. E lá, a gente, cada grupinho, uns estudavam num grupo, outro no outro, outro no outro, né? E a gente saía sempre junto, podia sair também sozinha para a rua, não, tem que ser um grupo, né? Tá, primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano a gente começava, ainda agora eu contei essa história para as meninas, que eu achei engraçado. A gente eu estudava no grupo escolar Modelo, que é ali na Rua 3, né? E a gente ia para a aula, aquele grupo, é um bando só de meninas, né? Então, cada um no terceiro ano, segundo, primeiro, tal, eu no terceiro ano. A partir do terceiro ano é que você podia escrever com caneta. Antes não podia, era só com lápis, não podia escrever. A partir do terceiro ano era que era chique, podia escrever com caneta. E a caneta era Bic, né? Aquela canetinha Bic com a tampinha. Aí eu queria toda vaidosa, andando assim para mostrar para o mundo inteiro que eu estava no terceiro ano, que eu ia escrever com Bic, né? Peguei a caneta só pela tampa, assim, fui assim andando, os objetos estavam ali, né? Eu andando assim, andando para mostrar para todo, parece que o mundo sabia que terceiro ano que ia escrever com caneta Bic, né? E eu andando com essa caneta e tal. Na hora que eu chego lá, que coisa! A tampinha arrancou da caneta, a caneta caiu, não vi, cheguei lá só com a tampinha. Só com a tampinha, não, mas que decepção de perder minha caneta Bic, ficar só com a caneta, né? Que eu ia começar a escrever naquele dia. Mas assim, a vaidade de estudar, de mostrar que tá bem, né? Isso eu sempre tive. E aí lá na faculdade também, sabe? Então, isso para mim era um trunfo muito grande ter passado na PUC e na Federal, que eu falava, até hoje eu falo assim, falo para meus alunos, olha gente, você tem que encher a boca, eu sou da Universidade Federal de Goiás, não, assim, é um orgulho, é uma coisa, não é? Então, assim, é muito, muito bom. Tem um pouco desse uso do jaleco, quando a pessoa vai fazer enfermagem, medicina, de usar o jaleco, que nem tu usava a caneta Bic? Caneta Bic e o jaleco, eu tive tanto jaleco, sabe? No Hospital das Clínicas a gente vestia o uniforme mesmo, calça e blusa, né, tal. Mas aí como professor tinha um jaleco. E a gente tem aquela história de jaleco, festa de jaleco, né, e tal. Eu jaleco, eu arrumei com doutor aqui, sem doutora, com linho, né, com todo tecido que não amassa, tecido que amassa, usei muito para dar aula também, porque antes tinha que escrever no quadro com giz, né, e aquele pozinho para ir na roupa de cor, né, então saía lá com tudo de giz assim na roupa, então assim, eu usava muito o jaleco e gostava do jaleco, muito. Em 1983, a senhora entra para a faculdade de enfermagem. Sim.
O curso foi criado em 75, ainda na Faculdade de Medicina. Foi, departamento. Quando a senhora entrou, lembra das colegas, se puder citar alguma das colegas da sua época de ingresso como docente da enfermagem? Todo mundo queria saber para qual departamento, para qual disciplina que eu ia, né? Falei, eu tô aqui, vamos ver onde que vão me mandar, né? Para qual disciplina, tá? Me lembro muito. Né? Professora Clélia, que antes era departamento, era no prédio da Faculdade de Medicina. A gente não tinha uma sala igual hoje a gente tem na FEM, né? Na faculdade. Era todo mundo, não tinha estrutura física para o curso. Desmembraram, aí nós fomos então para o prédio novo, que foi construído lá pela professora Norma, professora Iara, né? Recursos também, né? Acho que do MacBid também, 3. E aí que tivemos esses gabinetes. E o gabinete que eu peguei, eu fiquei até o fim. E até hoje, esse é o meu gabinete, eu passo, é o 4. Até hoje eu gosto dele, né? É meu. E a senhora frequenta porque ainda participa de bancas. Como é que é a sua rotina hoje em termos de trabalho como professora? Não, eu vou muito lá, muito, porque tem muita atividade, assim. No gabinete não, porque aí eu liberei para outras pessoas, né, outras professoras, desocupei meu armário. Meu armário, obrigado, tá de saída ali, né, tal. Mas meu núcleo de pesquisa, que é o NEPAC, né, eu tenho lá ainda, eu sou líder ainda, eu passei a liderança para professoras ativas e fiquei na vice-liderança, né? Porque a gente tem ainda os alunos, muitos alunos, que precisam anexar suas teses, dissertações a um núcleo, grupo de pesquisa. Criei o grupo de pesquisa lá na FEM, né? No CNPq também. O grupo existe ainda, então eu tenho muita coisa lá no grupo, coisas da faculdade, material que eu não quis me separar deles, estão lá ainda guardados, muita coisa. E cursos que a gente dá, o material está lá, então eu ainda participo muito, né, lá, de reuniões. Ainda hoje à tarde tem reunião lá na pós-graduação da FEM, tem que ir. Professora, como que era a sua aula? Era uma professora mais boazinha? Era uma professora mais exigente? Comente um pouco como é que foi a sua abordagem no ensino. Não, eu era muito boa, mas eu sou exigente, até hoje eu sou. Então, assim, não tolero muito atraso, nem... Se for uma aula expositiva, nada de conversa, eu era assim, nunca tive problema assim, com agressão com o aluno, nunca tive pôr o aluno para fora, não, isso nunca tive não. Eu era assim, bem exigente comigo mesma e com os alunos, em termos de horários e de entrega de material, de trabalhos, isso eu sempre. E agora na pós-graduação também. Eu dou aula, muita aula no Google Meet, esses outros programas, não é muito, mas mesmo assim, eu sou muito correta com os horários. E eu controlo muito bem a frequência dos alunos. Eu sei que hora que um chegou, que hora que saiu, olha, você não está na sala. Então agora essa semana eu mandei e-mails, né, para quem, olha, você entrou e saiu da aula, você não assistiu, você está com falta. Professora, mas não falta, né? Teve um aluno, Pablo, que esses dias, eu exijo que eles fiquem com a câmera aberta para eu ver que eles estão lá, né? E são 60. E eu falo, a câmera aberta para eu ver. O aluno esqueceu que ele estava com a câmera aberta e estava em outro lugar que não na sala, dançando lá não sei onde. O que eu fiz? Falta. Eu vi você, mas levou um susto. E, nossa senhora, sabe? Mas com isso eu sou muito rigorosa. Quando eu estava na graduação, você lembra que quando o povo vai formar, eles fazem aula da saudade, né? Imitam professores, né? E aí eu me imitar, eu usava óculos. Hoje eu só uso isso aqui, eu usava óculos, como toda boa professora, usava óculos e tal.
E como eu era brava mesmo, eu tinha o apelido de Maria Alves Bravosa, Bravosa. Aí eu estou lá olhando assim, lá no auditório, eles lá me dizendo, é porque vocês estão me imitando, dando aula, né? A Maria Alves Bravosa agora que... Mas eu achava bom demais, não é? Então, assim... Mas eu acho que tudo isso é bom, sabe por quê? Eles gostam de professor enjoado, professor exigente, sabe? Quando eles se veem formados lá no campo, lá no interior, lá no hospital onde eles estão, que tem uma dificuldade, a quem que eles vão recorrer? Não é? Vem sempre pra gente. Os mais bravos, aqueles que, né, vêm. Eu atendo todo mundo, muito bem. E tinha, por exemplo, uma vez eu tive um aluno que foi para o hospital, né, das clínicas, assim, muito mal vestido, mal apessoado, eu falei, menino, era um rapaz, de chinelo no pé, não pode, no hospital, né, por causa de infecção, não pode. De roupa que teria que ser branca, era bege de sujo, né, mastigando chiclete, cabelo comprido, brinco na orelha, olha, naquela época. Hoje o povo tem brinco para todo lado, né? Ah, mas ele chegou lá assim, falei, olha, primeiro dia de aula, você está pior do que o doente. Então, você vai para casa, vai trocar, põe esse uniforme aqui boa, tira esse brinco da orelha, tira o chiclete da boca. Ah, professora, por quê? Não. Vai embora, nada de chiclete na boca, calça um sapato, né? Tira a capanga do ombro, que era capanga, você sabe o que é capanga? Uma que o povo usa na roça, né? Tira isso daí e vem depois. Ficou bravo, né? Ficou bravo, não falou nada, mas emburrou, ficou pra lá. Professora, será que ele não vai voltar? Se não voltar, ótimo, porque então não era para ser, é melhor ele... Tá. Vai embora. Era o último ano de curso dele. Eu acho que alguém falou para ele, mas o que é isso? Repensa, você vai perder seus anos todos de curso? Imagina, acho que alguém deve ter conversado isso com ele. Ele voltou. Aí lá veio um menino lá de cabelo cortado, né? Uma roupa clarinha, tal, bem apessoado, tirou a capanga do ombro e veio falar comigo. Eu fiz assim para ele, porque eu usava óculos, né? É você? Aí ele riu, achou graça, né, e tal. Eu também. E recebi, como se não tivesse acontecido nada. Eu aloquei o menino na enfermaria que ele ia ficar e tal, né, e ficou. Formou, foi para o Tocantins trabalhar. Você acredita que um dia eu estava lá dando aula na FEM, na hora do recreio, fui lá tomar um lanchinho lá embaixo. A hora que eu fui subindo, ele vinha chegando lá no portão. Professora, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, lá vem o menino de novo, né? Aí ele veio, eu vim agradecer, sabe por quê? Hoje sou eu que sou igual a senhora lá. Eu falei, então tá bom, né? Então, acho que, assim, eu não tive, assim, grandes problemas com, sabe? Eu sempre falo para eles, olha, depois de um curso de graduação e da pós-graduação, você não pode sair de um curso de graduação igual você entrou. Tem que ser melhor pessoa, melhor profissional, né? E na graduação, na pós-graduação eu falo também. Claro, o compromisso, a responsabilidade, a ética, não pode ser igual, tem que ser melhor, não pode ser igual. Entrou. Professora, como é que a senhora foi enquanto gestora? Vamos entrar nesse tema agora da gestão da unidade. E como que a senhora se descobriu gestora? Como é que foi o contexto? Se puder recordar um pouco para nós a história da sua entrada como diretora da FEM. Como diretora. E que ano foi? Foi em 2002, parece? O último acho que foi 2000. Menino, esse negócio de data, eu tenho até a data ali numa... Foram duas? Duas. Concomitantes? Seguidas? Seguidas. Concomitantes não, seguidas? Seguidas, Então. Bom, a data menos importa, né? A data exata. Mas até 2008 terminei. 2008 é isso aí, né? Então, 2002 então. 2002 a 2008. 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 2008. É de 2000 a 2008, então, porque são 4 anos. São 4 anos. Então foi 2000. E 2. Porque a professora Milka ficou até 97. 98 ela se torna reitora. Aí foi 98. Então foi 98, até 2006.
2000 e... Bom, sim. mas o que basta saber foi quem era a diretora antes? Era a professora Milka. E nessa época, eu assumi um período pequeno como chefe de departamento. E depois ela saiu, né? Não, eu fui para... tinha ela, e depois, eu chefe de departamento, depois ela foi para a reitoria em 98, né? E aí, daí eleição, né? Foi por eleição. Teve da congregação. Concorrente para a senhora? Não teve, não. Foi chapa única? Chapa única. Aí fiquei eu, e primeiro, eu com a Denise de início, depois a Denise saiu, foi porque ela era de outra área e tinha outras atividades também. Aí entrou a professora Virgínia, ficou comigo o restante também. De vice? E aí nós ficamos... 8 anos de gestão. De gestão. Lembra de alguma coisa que tenha sido mais difícil? Quais foram os principais desafios de ser gestora? Muitos desafios, acho que são os mesmos até que a professora Milka deve ter sentido lá. Assim, a falta de recursos na época, né? Não tinha dinheiro para nada, você queria regar o jardim, não tinha mangueira para regar o jardim, a garrafa de café para os professores nos gabinetes, não tinha dinheiro para comprar, não tinha dinheiro para giz, muitas vezes, dinheiro para... Antes a gente usava muito pendrive, disco, essas coisas, não, nada tinha dinheiro, né? Eu me lembro que uma vez eu precisava disso aí. A gente tinha que comprar tudo, lâmpadas, muitas vezes, não tinha dinheiro para comprar, a reitoria não tinha, o departamento de material, né? Não tinha. Muitas vezes a gente comprava com o nosso dinheiro as coisas, né? E aí eu me lembro que um dia foram fazer a poda das árvores que estão lá até hoje também, cortar galhos e folhas e tal, podar as árvores. Eu falei, eu vou pegar esses galhos aí, essa lenha, vou vender, vou ficar com dinheiro para comprar coisas aqui que a gente precisa. Aí quem falou, a Milka tinha na Pró-Reitoria de Administração a professora Ilka, né? A Ilka falou, não, senhora Maria Alves, esse dinheiro é para cá. Então elas também precisavam do dinheiro, né? Eu falei, não, aqui é nosso, você fica com as suas do campus e tal. Não. Eu sei que pegou um caminhão e levou esses galhos, essa lenha toda para lá, né? E assim, nem com isso a gente ficava, né? Mas assim, era uma época difícil para todo mundo, né? Para administrar, assim, sem recursos. Mas, assim, já naquela época também a gente trabalhava muito, porque eu cheguei lá do doutorado, aí a Milka era diretora, eu instalei o PET, né, na enfermagem em 95, aí fiquei com o PET, né, muito tempo, fiquei no PET 20 anos, né, e a gente era tão, assim, ousado, que lá na USP, a gente via todo mundo, a USP com revista, a escola não sei o que com revista, todas as escolas com revista. E eu veio aqui para Goiás, não tem revista aqui na faculdade, tal, vamos criar uma. Aí não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha como criar também uma revista só para FEM, né? Aí nós juntamos, uma professora que eu conheci lá na USP também, que foi colega minha de doutorado, e uma de Brasília. Uma de Mato Grosso, uma de Brasília. E eu. Vamos criar a revista de enfermagem do Centro-Oeste, chamava até RECO, a revista de enfermagem do Centro-Oeste, RECO. Vamos criar a RECO. Aí vinha, marcava reunião, eles vinham com dinheiro da universidade, a gente marcava e tal. Mas depois a efetivação da revista é que passou a ficar difícil, assim. Quem que vai coordenar, quem que vai... né, selecionar, aí administrar aquilo ali ficava difícil. Nós não chegamos, então, a efetivar. Depois foi criada, então, essa, né, Revista Eletrônica de Enfermagem, que aí foi bom, né, que aí dá para publicar tudo e mais, né, que a gente quer, é muito boa. Até hoje, né, são... Qualis bom, né? 20 e tantas edições. Pois né? Muito bom. Aí o professor Joaquim Tomé de Souza... que era do departamento de informática, ele ajudou, o Marcelo, a Denise, e a gente dando os recursos e tal, e nós, né, temos aí até hoje. Mas naquela época ninguém sabia ainda mexer com computador, mexer com...
Quando eu fui fazer o doutorado na USP, mas também não sabia nada, era aquele computador, não sei se você lembra, a tela preta, escrevia tudo em verde ali, né? Eu aprendi muita coisa com o professor Tomé, daquela época ainda, né? Cheguei lá na USP, eu fui morar na casa de uma freira e uma noviça de freira, né, no apartamento, porque essa freira não morava na congregação, mas ela era freira e tinha lá a vida dela de freira e tal. Bom, e tinha tudo. Aí tinha meu quarto lá e um computador desse, que eu sabia mexer. Mas eu estraguei esse computador dessa freira muitas vezes, porque não sabia mexer, né? Arrumava, chamava o técnico, arrumava e tal. Mas depois cheguei e a gente arrumou, fez laboratório de informática, o professor Joaquim Tomé de Souza foi ser professor da informática de lá, no laboratório, né? E aí foi evoluindo, né? As coisas foram acontecendo. Fala um pouquinho do seu tema. Dentro da enfermagem, qual é a linha condutora que fez a senhora se desenvolver na pesquisa, para publicações? E como que é hoje? Aonde que a senhora navega? Aonde que a senhora orbita em termos de temática? Eu sou eclética. Sabe por quê? Olha, quando eu fiz a minha temática, a primeira pesquisa minha era em terapias integrativas, né? Chamava terapias integrativas, né, de saúde. Depois tomou vários nomes, né? Práticas alternativas, práticas integrativas e complementares, foi mudando, né? Mas aí eu fiz essa pesquisa ali, tinha uns médicos indianos aqui em Goiânia, ensinando a medicina ayurvédica. E eles ficavam aqui por um convênio com o Estado, tinha o Hospital de Práticas Alternativas. Depois, eles ficavam e eu desenvolvi essa tese lá. No doutorado, eu falei, eu vou seguir a mesma linha, né, de terapias integrativas. Fui para a USP, que eu fiz o mestrado na UFRJ, naquele convênio na UNANER, e fui para a USP depois fazer o doutorado. E lá eu queria fazer também, seguir a mesma linha. E pesquisei no Brasil todo quem eram os enfermeiros que faziam terapias alternativas, né, que atendiam nos postos, né, que fazia assistência com terapias alternativas. E eu fiz um projeto, mandei para o CNPq, ganhei o recurso, e eu fui em cada região do Brasil, nas 5 regiões, ver como que os enfermeiros faziam, entrevistava os enfermeiros também nos serviços, né? E desenvolvi a tese. Então, primeiro era isso aí, então mestrado e doutorado nisso. Mas também, hoje, a FEM tem o ambulatório de terapias alternativas, né? Terapias integrativas, né? Mas na época não tinha esse recurso, não tinha nada, não tinha credibilidade também, né? Ficava difícil, assim, para você continuar fazendo sozinha, né? Não tinha respaldo nem do Ministério, não tinha dinheiro de Ministério, não tinha nada. Depois até o Ministério criou o Departamento, né, de Medicina Alternativa e foi então a coisa socializando. Mandei a tese para o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. De lá eles começaram a fazer, dar autorização, respaldar quem fazia terapias integrativas, né, os enfermeiros, e citavam a minha tese como referência também, né, que já tem enfermeiros fazendo conforme Maria Alves. Então, a minha tese respaldou isso aí também, né? Então, terapias integrativas. Mas Pablo, eu não gosto de fazer uma coisa só, não. Eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí, comecei também a pesquisar outras coisas, né? Outras áreas. Então, na saúde materno-infantil, na área de saúde mental, e pesquisando isso aí. Um dia eu me lembro que a Milka falou assim, Maria, você tem que seguir uma linha. Falei, será? Falei, você tem que seguir uma linha. Eu não consigo ficar numa coisa só, eu acho chato ficar, não é? Só numa. Não dou conta, não. E eu acho que hoje, eu me acho com razão, porque eu estou num programa de pós-graduação na Faculdade de Medicina, que é multiprofissional. Eu tenho que orientar de A a Z os temas, não é? Por que eu vou ficar pesquisando só uma coisa na minha vida? Então, não é todo mundo que vai querer estudar terapias alternativas, integrativas.
e complementares, não é? Então lá eu oriento tudo da oftalmologia, de todo mundo. Aí, mas assim, eu gosto, uma linha que eu gosto é a qualidade de vida. Eu gosto de estudar a qualidade de vida, de ver, de melhorar, de ensinar como, né? Porque a Organização Mundial de Saúde ela tem instrumentos que avaliam, que medem a qualidade de vida. Ela pode ser medida, né? Somada, quantificada, né? E a pesquisa é quantitativa, apesar de a qualidade de vida ser subjetiva, né? Mas aí tem vários instrumentos da Organização Mundial de Saúde e daqui e de todo lado de qualidade de vida também, para medir, né? Em vários segmentos, nas doenças, na saúde, em qualquer instância, em qualquer aspecto, né, de qualidade de vida. Porque a qualidade de vida ela tem, não é só humana, né? Ela tem qualidade de vida animal, qualidade de vida, tem tudo. Se a gente olhar no grupo do CNPq, vai ter vários grupos assim de qualidade de vida, né? Então, eu gosto disso aí, o que? Melhorar. E o que eu gosto mesmo é assim, não é só de... Ainda agora numa banca, nessa semana eu falei, olha, a pessoa achou tanto problema lá, não de qualidade de vida, mas tanto problema assim no serviço. Eu falei, e depois, o que você fez lá? Tanto problema, você fez alguma coisa para melhorar aquilo lá? Eu não acredito numa pesquisa que você faz, ganha o título, ganha um status e põe sua tese na gaveta e ninguém vai mais usufruir, usar essa tese, esses resultados. Os resultados são para melhorar a vida das pessoas, né? Então, na qualidade de vida tem isso. E eu cobro também dos alunos. Aí vocês falam, professor, porque lá no serviço não tem aquilo, não faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o que você fez? A pequena coisa lá que você fez para melhorar. Não é? Não adianta só detectar um problema, fazer um diagnóstico ali da situação, se você não fez nada. Você implantou, pôs uma portinha pequenininha lá para resolver um problema, implanta um serviço qualquer lá, tem uma iniciativa, outros vão chegar, vão ampliar, né, e melhorar. Então, eu tenho conseguido assim, muita coisa com o pessoal, mesmo esses egressos que vêm, falam assim, o que você conseguiu melhorar lá no seu serviço, não é? Com o seu serviço. Eu tenho essa preocupação de ensinar as pessoas a socializarem o conhecimento, a praticarem, né? Eu acho isso muito importante, não guardar para si, né? Professora, quando que a senhora se aposentou? Aposentei agora tem 7 anos. 7 anos? Tem. Precisa... A segunda vez, né? Porque eu aposentei 2 vezes. Eu não te falei. Conta essa história para nós, por favor. Pois é. Não, é porque eu era professora, 40 horas, titular, e depois eu vivi intensamente o que pude, né? Tudo que quis, aliás. Depois eu me aposentei com Que ano? Deixa eu ver com data. Aproximadamente. 2003, acho que é. Acho que é isso por aí. Então, depois eu olho. É por aí. É por aí. Então, aposentei. Mas eu me aposentei e surgiu o concurso para professor de novo lá na FEM. Eu era diretora quando eu me aposentei. É 2008, então, por aí. Então pronto. Então surgiu o concurso, né? Eu falei, eu vou fazer. De novo, não tinha candidato. E nós espalhamos edital para o Brasil inteiro e tal, e queria mais gente e tal, e tinha 2 vagas e não tinha ninguém, e aquela coisa, né? Aí eu chamei uma amiga minha, que também era colega de doutorado lá da USP, ela era da Beneficência Portuguesa, né? São Paulo. Eu falei, vamos para Goiás? São Paulo e ir para Goiás, né? Ixi, parece que... Vamos lá, o concurso é bom, e ela veio. Aí nós fizemos também esse concurso, né? E nós estamos aí, até hoje e tal. E quer dizer, eu pedi demissão. Fui demitida do cargo de diretora para assumir o outro no dia seguinte. Não podia ser no mesmo dia, então assim, demitido num dia e admitido no outro, é o segundo mandato. E aí quando que aposenta a segunda vez? Segunda vez? É mais próximo, agora mais recente. Faz 7 anos, mais por aí, ou menos? Estamos 8, em 2025.
Por aí, para trás. 2017, 18, por aí? Acho que antes de 18, Antes de 18. E aí, como é que é a preparação para se aposentar? Aposentou, foi tudo tranquilo? Sentiu saudades? Se manteve com o vínculo? Comenta para nós, porque o tema da aposentadoria ele aparece invariavelmente. Olha, para mim não foi difícil porque eu não me aposentei até hoje, não me desliguei das minhas atividades, né? Então, assim, quando eu saí, no dia seguinte eu já fiz o contrato de voluntário, professor voluntário, lá no campus, né? E continuei trabalhando do mesmo jeito, então, assim, eu não senti nada diferente, né? A não ser meu gabinete 4, né? Que eu deixei lá, mas, assim, as atividades eu continuei com a pós-graduação numa faculdade e na outra, né? Na faculdade de enfermagem e na faculdade de medicina. Então, até hoje, não senti não tive, assim, aquele preparo, aquela coisa. E ainda dou, de vez em quando, lá no sindicato, palestras, assim, de qualidade de vida de aposentados. Como é que você, como é que é? O que é qualidade de vida? Como é que você vive com qualidade de vida, né, como aposentado? Não, choramingando, não, né, não tem isso. Então, assim, de vez em quando eu falo em várias instâncias, isso aí também, né, vários eventos sobre qualidade de vida. Tem uma série de slides, qualidade de vida e aposentados. Aí, sim. Em síntese, qual é a sua filosofia de vida hoje? Entre trabalho, questões pessoais, rotina. Se eu fosse falar assim, como é que eu me sinto? Qual que é? Em síntese, olha, eu sou o que queria ser, o que eu projetei. Eu me vejo assim, da forma como eu acho que deveria ser. A rotina de trabalho, eu nem penso assim, nenhum dia me largar daquilo lá. Quando eu vejo lá na faculdade de medicina, tem um professor que tem mais de 80, ele tem quase 90 anos. Então, assim, muito produtivo. Professor Selmo Celeno Porto. Até hoje, agora ele está no Instagram. Eu acompanho ele. Pois é. Tem quantos mil seguidores? Não sei. Ixi, a última vez que eu sabia, né? Selmo Celeno Porto, pioneiro, né? Criou o curso lá também, foi diretor de lá também, né? Então, assim... 149 mil seguidores. Pois é. 149, a última vez que eu sabia era 3. 3 mil. 149 mil seguidores no Instagram. Muito bom. E, assim, nós trabalhamos juntos muito tempo, e foi muito bom, que ele também trabalhava em qualidade de vida, e eu também. E quando veio a pandemia, eu era a vice-coordenadora do programa, eu e o professor Rufo. O Rufo era coordenador e eu vice, né, da Faculdade de Medicina. E o professor Rufo, o professor Selmo, com mais de 80 anos, professora... Eu vou para a fazenda porque eu tenho mais de 80 anos, eu não quero pegar esse vírus, você fica com os meus orientantes. Falei, professor, eu já tenho 15, vou pegar outros 15 seus? Professor, mas ele não quis saber, ele foi embora. E aí eu fiquei com os outros dele. Alguns foram para alguns outros professores, né? E até hoje ainda tem uns remanescentes, sabe? Assim, que ainda hoje estava falando com uma que tem que defender, que tem que sair e tal. Aí, assim... Ele foi muito bom, eu aprendi muita coisa também com ele. Pablo, minha vida, fazendo esse resumo aí, eu acho que o que eu quero fazer agora? Continuar fazendo isso aí, gosto das viagens, eu fiz muitas viagens de navio, esses cruzeiros grandes, né? Eu falo assim, eu acho que não tem oceano que eu não conheço, que eu não fui, sabe? Assim, todos, assim... Só falta, sabe o que eu quero ir? Na Índia, do lado do Taj Mahal, lado rico, porque o pobre eu conheço também. Então, assim, eu quero ainda voltar, porque depois da pandemia ainda não fiz cruzeiros não. Não viajei ainda, mas antes era muito. A gente se encaminhar para o final da nossa entrevista. Aquele diálogo entre a Maria Alves hoje e a Maria Alves criança, tem alguma mensagem para mandar para ela? E a Maria Alves, falaria alguma coisa para Maria Alves hoje?
Quando eu era criança, né, e o que eu almejava, o que eu posso falar, assim, o que eu falaria, né, de criança para agora? Maria Alves, você é líder, eu liderava lá, você pode ir longe. Eu fui longe. Maria Alves, vai em frente. E agora, da agora para lá, né, para trás, menina, você estava no caminho certo. Eu acho que é isso mesmo. Fazer tudo com competência, com dinamismo, fazer as coisas bem feitas. E até hoje eu falo para meus alunos, olha, a gente tem que fazer o melhor, dar o melhor de si, né? E se você escolher ser lixeiro, você tem que ser o melhor lixeiro que você vai se projetar. Não é? Todo mundo vai te conhecer. Todo mundo vai ficar conhecendo você. O melhor. Tem que ser o melhor sempre. Qual é o seu sentimento em relação ao UFG, professor? O que significa a Faculdade de Enfermagem e a UFG para a senhora? Mas significa tudo, significa o ar, significa a vida, significa as convivências, as amizades. A gente tem vários grupos também de professores aposentados, né? E eu participo também. Tem grupo do Vinho, de professoras aposentadas, né? O grupo Bom Dia Amigas, esse era só de amigas. Vitoriosas, Bom Dia Vitoriosas, grupo das Vitoriosas, tudo é aposentado, sabe? Então, assim... É tudo para mim, é a vida, a UFG.